Anualmente, no mundo, são produzidas mais de 60 milhões de toneladas de trilhos. Isso representa mais de 4 milhões de quilômetros de ferro que se estendem por continentes. Mas, e se te disséssemos que cada trilho é o resultado de um ritual de fogo, aço e química, onde até uma molécula extra é capaz de arruinar tudo? Temperaturas mais altas que a lava de um vulcão, um polimento com precisão de décimos de milímetro, uma soldagem mais quente que o magma. Isso não é apenas metal, é a base da velocidade, da confiabilidade e de um grande segredo. Assista até o final e você descobrirá o que se esconde dentro de cada trilho. E por que este conhecimento não é para todos. Primeiro, é preciso fazer a mistura de aço. Para o forno, são enviados sucata, minério de ferro, coque e calcário, a matéria-prima que se transformará no futuro trilho. A temperatura no alto forno ultrapassa os 1500 graus. Sob esse calor infernal, o metal se torna líquido, adquirindo a cor do sol incandescente. Os operadores monitoram atentamente a composição, pois até 0,1% a mais de carbono pode tornar o trilho quebradiço ou macio demais. Após a fusão, o aço incandescente é despejado em moldes, coquilhas metálicas que formam blocos retangulares, chamados de lingotes ou placas. Eles ainda não se parecem com um trilho. São apenas barras com vários metros de comprimento e mais de 30 centímetros de largura. Após o vazamento, cada peça esfria, mas não completamente. Ela é mantida aquecida para reduzir o estresse durante a laminação. Esta etapa é a base de tudo. Se o aço for de má qualidade, nem mesmo uma laminação perfeita salvará a situação. Por isso, o controle aqui é quase um ritual. Químicos verificam a composição. Metalúrgicos controlam a temperatura. Sensores automáticos registram a uniformidade do resfriamento. E somente quando tudo bate até o último parâmetro, a peça é enviada adiante para a fornalha ardente da oficina de laminação. Na oficina de laminação, as barras maciças, com até 20 metros de comprimento, são aquecidas em fornos a uma temperatura superior a 1200 graus Celsius. O metal se torna plástico, como massa, mas mantém sua densidade e resistência. A peça quente é imediatamente alimentada nos laminadores reversíveis. São máquinas enormes com rolos pesados. Ela passa por eles várias vezes. Primeiro, para reduzir a espessura, depois, para dar a forma correta. Cada passagem é uma compressão e um estiramento do metal, que gradualmente se transforma de uma barra comum no futuro trilho com um perfil transversal complexo, com boleto, alma e patim. Para alcançar a geometria precisa, utiliza-se a laminação de calibração final. É como o polimento final da forma. As tolerâncias nesta fase não excedem 0,3 de milímetro. Logo após a laminação, os trilhos, ainda quentes, passam pelo processo de resfriamento. São soprados uniformemente com ar, ou deixados para esfriar ao ar livre. É importante que o resfriamento seja simétrico. Caso contrário, o metal pode empenar. Para garantir uma viagem suave e sem solavancos em alta velocidade, os trilhos individuais são soldados em longas seções, até 400 metros sem uma única junta. O método principal é a soldagem aluminotérmica. Em um molde especial entre dois trilhos, deixa-se um vão de alguns milímetros. Ali é derramada uma mistura de aço fundido, formada pela reação de alumínio em pó com óxido de ferro. A temperatura
atinge até 2.500 graus. Este metal derretido penetra em ambas as partes do trilho e preenche a zona da junta. Quando solidifica, cria uma conexão monolítica, mais forte que o próprio trilho. Depois disso, o excesso de metal é cortado e o local da solda é lixado até um nível perfeito, sem nenhuma saliência. Cada junta passa por uma verificação, com ultrassom ou correntes de Foucault, para garantir que não restem microfissuras ocultas. Trilhos tão longos são mais fáceis de transportar do que parece. São enrolados em bobinas especiais ou transportados em plataformas com articulações giratórias. E já no local da construção, as seções são unidas novamente, desta vez por soldagem ou com o uso de juntas aparafusadas especiais. O resultado: um fio de trilho que se estende por quilômetros, sem o famoso clique-claque. O mesmo deslizar silencioso que nos acostumamos a ter como garantido nos trens de alta velocidade. Mas primeiro, após a laminação e a soldagem, os trilhos ainda estão vivos. Tensões permanecem dentro do metal e a estrutura do grão precisa de estabilização. Aqui entra em jogo o tratamento térmico, que confere ao trilho resistência, durabilidade e longevidade. E parece quase uma sessão de spa metalúrgico. O trilho é rapidamente aquecido a altas temperaturas, cerca de 1000 graus. Isso é feito em fornos com dezenas de metros de comprimento, onde a temperatura é controlada com precisão de 1 grau. Com isso, a estrutura cristalina do aço passa para um novo estado, austenítico. Mas o principal começa depois. O trilho é instantaneamente resfriado. Jatos de água sob alta pressão são direcionados ao longo do boleto e da alma, exatamente a parte por onde a roda passa. A temperatura cai vertiginosamente e na estrutura do metal se forma a martensita, uma fase extremamente dura e resistente ao desgaste. Mas para evitar a fragilidade, o trilho é novamente aquecido e resfriado lentamente. Isso equilibra a estrutura, alivia as tensões internas excessivas e garante que o trilho suporte tanto o gelo quanto o calor, e milhares de trens por dia. No final, o metal mantém sua forma e suporta uma pressão de dezenas de toneladas sem se deformar. Antes que o trilho parta para a via, ele passa por uma série de testes rigorosos, como se quisesse se alistar no exército dos transportes de alta velocidade. Em laboratórios especiais, ele é testado quanto à resistência, dureza, geometria e defeitos internos. Primeiro, o controle por ultrassom. Ondas de alta frequência são enviadas para dentro do trilho. Se houver uma microfissura ou um vazio em algum lugar, o sinal é refletido e revela o problema. Depois, a medição da dureza ao longo de todo o comprimento, para garantir que o tratamento térmico foi uniforme. Paralelamente, verificam-se a retilinidade e o perfil. Sensores a laser escaneiam cada centímetro, detectando até mesmo pequenas curvaturas que podem causar vibração ou desgaste. E para finalizar, os testes de flexão e impacto. Um fragmento do trilho é carregado com uma pressão dezenas de vezes maior que o peso de um trem, para garantir que ele suportará qualquer desafio no percurso. Quando o trilho passa com sucesso em todos os testes, chega a hora da viagem mais responsável, para o local de assentamento. Mas como transportar tiras de metal gigantes com mais de 90 metros de comprimento? Caminhões comuns não dão conta. Aqui, utilizam-se plataformas ferroviárias especiais, com suportes curvos, que reduzem a tensão e impedem que o trilho se curve ou vibre durante o movimento. Às vezes, os trilhos são transportados, já soldados, em seções ainda mais longas, de 400 a 600 metros. Antes da instalação,
os trilhos são aquecidos ou resfriados, dependendo da temperatura ambiente. Isso é necessário para compensar a expansão e contração térmica do metal. Caso contrário, no calor ele empenaria e no frio se formariam vãos. Na prática, cada trilho é assentado levando em conta essas mudanças físicas, geralmente em um ponto de tensão térmica neutra. A cada hora, no mundo, são lançados ao mar gigantescos navios-tanque, plataformas de petróleo e cruzeiros. Mas você já pensou no que segura esses monstros de aço parados no meio do oceano? São as correntes. Não de brinquedo, mas onde um único elo pesa 500 quilos e suporta a carga de 3 Boeings 747. Mas como se cria uma serpente de metal de 400 metros que não teme gelo nem tempestade? Neste vídeo, você verá as oficinas mais ardentes, aprenderá sobre a soldagem explosiva e o segredo oculto em cada elo. Assista até o fim e verá o que geralmente fica por trás dos portões fechados da fábrica. Tudo começa, não na oficina quente, mas na siderúrgica, onde minério e sucata são fundidos num aço-liga especial. Não é um metal comum. Para produzir correntes que suportarão milhares de toneladas, é preciso um aço de altíssima classe, capaz de resistir não só à tração, mas à fragilidade nas temperaturas congelantes das águas árticas e à corrosão implacável. Após a fusão e análise química, o aço é vertido em moldes, criando massivos lingotes cilíndricos. Esses lingotes, ainda quentes, passam por laminadores que, com força incrível, comprimem e esticam o metal, transformando-o em longas barras de aço redondas. O diâmetro delas pode passar de 200 milímetros, a espessura de uma árvore adulta. Após esfriarem, são cortadas em segmentos de comprimento definido. Cada segmento é o futuro elo de uma corrente colossal. A oficina de produção é um reino de fogo e metal. O ar aqui é saturado pelo zumbido das máquinas e pelo cheiro forte de aço aquecido. É aqui que ocorre o processo mágico de transformar uma barra reta em um elo curvado e fechado. Primeiro, a barra de aço entra na boca infernal do forno de indução. Em minutos, um campo eletromagnético potente a aquece a 1200 graus Celsius. O metal se torna plástico e maleável, brilhando num tom ofuscante de vermelho cereja. Em seguida, a barra aquecida é levada à prensa dobradeira. Manipuladores hidráulicos, com uma leveza que parece impossível para tal massa, dobram-na em torno de um molde especial, dando-lhe a sua característica forma de U. Agora vem o momento crucial, que distingue a criação de correntes de qualquer outro processo. A peça em forma de U, ainda quente, é passada através do último elo pronto e já frio da futura corrente. Dessa forma, os elos se unem um ao outro, formando um fio de metal contínuo. Depois, as pontas da peça em forma de U são juntadas e firmemente presas nas garras de cobre gigantes da máquina de solda. Inicia-se o processo de soldagem por centelhamento. Pela junta, passa uma corrente elétrica de força imensa. O metal no ponto de contato derrete instantaneamente, com um clarão ofuscante e uma fonte de faíscas. Nesse momento, uma prensa hidráulica com a força de centenas de toneladas comprime as pontas derretidas, fundindo-as em nível molecular numa peça só. Na solda, forma-se um excesso de metal, a rebarba, que é imediatamente cortada por lâminas especiais, enquanto o elo ainda está quente.
O elo recém-soldado ainda não está pronto para os testes. Para lhe dar máxima resistência, ele precisa ser temperado corretamente. Enquanto o elo ainda guarda alta temperatura após a solda, em seu centro é instalada uma travessa especial. Essa peça transversal não só dá ao elo uma rigidez adicional, mas, mais importante, impede sua deformação e que ele se enrosque durante o uso. Após a instalação da travessa, a corrente inteira, ou suas seções de dezenas de metros, passam pelo tratamento térmico. Ela é novamente aquecida a uma temperatura exata e depois bruscamente resfriada num enorme tanque com água. Esse processo, a têmpera, torna o aço extremamente duro, mas ao mesmo tempo quebradiço. Para se livrar dessa fragilidade e dar ao metal a tenacidade necessária, a corrente é aquecida de novo, mas a uma temperatura menor, e deixada para esfriar lentamente ao ar. Esta etapa se chama revenimento. O resultado é o balanço ideal de dureza e plasticidade. Nenhum metro da corrente gigante deixa a fábrica sem passar por uma série de testes severíssimos. É a garantia de que ela não falhará no momento crítico. Primeiro, a corrente inteira passa pelo chamado Proof Load Test. Ela é fixada numa máquina de teste especial, uma bancada hidráulica gigante com dezenas de metros. A máquina começa a esticar a corrente com uma força que excede muito sua carga de trabalho nominal. Durante esse processo, cada elo, cada solda, sofre uma tensão colossal. Inspetores examinam a corrente atentamente, buscando qualquer sinal de deformação ou microfissuras. Mas o teste mais dramático é o de ruptura. Do lote pronto, corta-se uma amostra de teste com alguns elos. Ela é posta na mesma bancada e é puxada até que se rompa. A força registrada no momento da ruptura deve superar em várias vezes os requisitos mínimos das normas. O estalo ensurdecedor do metal se rompendo não é um sinal de falha, mas a melhor confirmação da qualidade e da confiança de todo o lote. Após os testes mecânicos, cada elo é verificado com ultrassom e pó magnético, para revelar quaisquer defeitos internos ocultos. Apenas após passar com sucesso por todas essas etapas, a corrente recebe seu certificado de qualidade e está pronta para o envio. Carregada no transporte, ela parece uma serpente de aço adormecida, pronta para iniciar seu serviço silencioso nas profundezas do oceano, segurando firmemente no lugar as maiores criações das mãos humanas. Para as correntes da mais alta classe, essa carga pode exceder 1000 toneladas. Isso significa que a corrente é esticada com uma força equivalente ao peso de 3 Boeing 747. A carga mínima de ruptura, ou seja, a força na qual a corrente garante não se romper, para tais produtos, frequentemente ultrapassa 1.500 toneladas. É uma força capaz de manter suspenso um trem de carga inteiro com carvão. Por trás de cada elo gigante, há um mundo de números impressionantes que ajudam a entender a real escala e força desses produtos. Um único elo de corrente de âncora, da classe mais alta, para grandes navios ou plataformas de petróleo, pode ter uma barra de aço com mais de 200 milímetros de diâmetro. O peso de tal elo ultrapassa facilmente 500 quilos. É mais pesado que um piano de cauda ou um urso pardo adulto. Contudo,
As correntes não são medidas por unidade, mas por seções. Uma seção padrão da Marinha, conhecida como quartelada, tem o comprimento de 27,5 metros. A corrente de âncora completa para um superpetroleiro ou uma unidade flutuante de produção, armazenamento e descarga de petróleo pode consistir em 12 ou 15 dessas emendas, alcançando um comprimento total de mais de 400 metros. Seu peso total, nesse caso, ultrapassa facilmente 200 ou 250 toneladas, comparável ao peso de 2 baleias azuis adultas.